Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no livro escrito pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra, exceto Jesus, não é? Mas me refiro a Salomão. Livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Os irmãos encontraram? Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Eu queria pedir muito a sua atenção nessa reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, porque eu creio que o Senhor há de falar convosco. É verdade que Deus sempre fala, mas existem ocasiões em que há uma direção que vai trazer uma contribuição de extrema relevância para a nossa vida. Por isso eu faço esse apelo: atentai-vos bem ao que há de ser dito, porque da parte do Senhor será dito. Cântico capítulo 2, versículo 15. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos ler novamente somente esse versículo. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. O sábio Salomão chamou a atenção do povo de Israel e, de modo geral, de todo o povo de Deus ao longo da história, independente do espaço geográfico, sobre a importância de estarmos atentos, de sermos vigilantes, aquilo que ocasionalmente passa despercebido, que temos uma grande tendência de ignorar ou até mesmo de subestimar. Me refiro aos pequenos defeitos, aos pequenos problemas. Veja que a preocupação do sábio Salomão não é com as raposas grandes, mas sim com as rapozinhas, porque são elas que destroem a vinha, e na primavera elas são a maior ameaça para a vinha. A videira começa a florescer e ela percebe a beleza que há na videira e vem logo destruir todo o período que há de trazer os frutos. Isso é interessante porque as raposas grandes, elas são impedidas por causa da cerca, mas as raposinhas não. Elas conseguem passar por debaixo das cercas, elas conseguem ludibriar, elas conseguem invadir o nosso terreno, elas conseguem invadir o nosso espaço, elas conseguem invadir a nosso jardim, elas conseguem destruir a nossa vinha. E você sabe, videira produz uva, a alegria, todo esse contexto baseado nessa analogia. É interessante porque a raposa é um animal carnívoro, porque ela gosta de uvas. A fábula do Esopo já falava sobre essa relação entre as raposas e as vinhas. O que é interessante é que a Bíblia dá essa atenção às rapozinhas. E agora, contextualizando, o que são essas rapozinhas? Bem, são aqueles probleminhas que nós ignoramos, que nós disfarçamos, que passam despercebido, permitimos que eles venham se infiltrar ao ponto de alojar em nossa vida, e depois, quando vamos perceber, já é tarde demais. Esteja atento. Sabe por quê? Ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pedras pequenas. Um grande incêndio pode começar através de um pequeno graveto. Uma grande avalanche pode começar através de pequenas bolas de neve. Um grande naufrágio pode ocorrer a partir de pequenos vazamentos na embarcação. Cuidado com as rapozinhas.
Você lembra do voo 477, salvo engano, alguns detalhes desse voo da aeronave Air France que caiu em maio de 2009, onde morreu 288 pessoas, 58 delas eram brasileiras. Vocês lembram disso? Um dos maiores acidentes. A maior suspeita para aquele acidente é uma peçazinha de 15 a 20 centímetros, chamada pitote. 15 a 20 centímetros. Coisas que passam despercebidas, coisas que nós não damos devida atenção e importância. Agora eu gostaria de interagir contigo. Para você, qual seria a maior ameaça entre os bichos, os animais que hei de citar? Qual seria a maior ameaça? Eu pergunto a você, os búfalos? Imagine se você encarasse um búfalo de frente, o que você faria? Os leões, os hipopótamos, as aranhas, escorpiões, as cobras ou os mosquitos? Qual seria a maior ameaça? Seja sincero. Seja sincero. Se você visse na savana, na floresta, na mata, sei lá, algum tipo desses animais, o que você faria? Logo fugiria. Procurava de imediato um refúgio. Agora, olha que dado interessante, que quando chegou ao meu conhecimento eu fiquei impressionado com isso. Você sabia que anualmente o búfalo mata 7 pessoas? Anualmente os leões matam 500 pessoas? Os hipopótamos matam 800 pessoas? As aranhas matam 5.000 pessoas, os escorpiões matam 7.000 pessoas, as serpentes matam 10.000 pessoas e os mosquitos matam 2,7 milhões de pessoas no ano. Ou seja, atormenta a vida delas. E aí, qual é a maior ameaça? É justamente aquele bichinho tão pequenininho que nós ignoramos e que recentemente tocou terror em nossa nação, não é? Foi convidado o exército, as forças armadas se uniram para tentar deter um bichinho tão pequeno. Sabe o que é isso? As raposinhas. Cuidado com as raposinhas. E o tema dessa mensagem é justamente cuidado com as raposinhas. Salomão, ele diz, olha, as raposas grandes a gente percebe de longe, elas não conseguem saltar, pular a cerca, mas as raposinhas não, elas adentram, elas destroem. Cuidado com as raposinhas. E agora eu quero falar sobre as raposinhas que nos assolam. Gostaria muito da sua atenção, porque às vezes nós criamos essas raposinhas, começamos a domesticar, a domá-las, essas raposinhas, e elas mesmas destroem a nossa vida. Eu gostaria de dar nome. Existem muitas raposinhas, mas eu gostaria de dar nome somente a 4 delas, dentro de um contexto bíblico, para que haja um aprendizado. A primeira delas, da raposinha, que a gente tem que expulsar da nossa vinha, que nós temos expulsado do nosso território. Sabe que raposinha é essa? O orgulho. O orgulho. Às vezes é tão despercebido que a gente nem nota. Veja que a Bíblia fala sobre Provérbios 16, versículo 18, sobre o orgulho. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Eu vou estar apresentando o endereço e a gente vai lá conferir, tá? Provérbios 16, versículo 18. Olha o que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho, que é a soberba, precede a ruína. Essa é uma raposinha. Temos que expulsar da nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta para que você entenda melhor o perigo do orgulho. Satanás roubou? Satanás matou? Satanás se prostituiu? Satanás... Qual foi o pecado do diabo?
Qual foi o pecado do diabo? Ele se prostituiu com alguém? Sabe como a gente tem essa celeuma com esses demais pecados e ignoramos esses pecadinhos que às vezes alimentamos dentro de nós? Eu quero que você entenda e acompanhe um raciocínio. Satanás não adulterou, Satanás não roubou, Satanás não matou. O que foi que Satanás fez perante Deus ao ponto de se tornar um ser tão abominável? Apenas nutriu o orgulho no seu coração. Talvez você nunca tenha adulterado, louvado seja Deus por isso. Nunca tenha matado, louvado seja Deus por isso. Nunca tenha roubado, louvado seja o Senhor por isso. Mas de repente você alimenta o orgulho no seu coração. E quer saber, essa raposinha é pior do que as outras raposas. Porque a Bíblia nos diz que a soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. Não há nada para Deus mais abominável do que uma pessoa pedante, soberba, arrogante, egocêntrica e orgulhosa. Ela se sente melhor do que tudo, ela se sente melhor do que todas. Ela vive no seu mundo, ela cria o seu universo. Não há nada pior para o Senhor. Então essa é a raposinha que destruiu com a vida de Lúcifer, o anjo luz, maestro do coral celestial. Não era qualquer um. O homem era maestro, era dirigente da orquestra. E simplesmente permitiu que o seu coração se ensoberbecesse a tal ponto que quis ser maior do que Deus. E assim é a raposinha do orgulho. Ela vai entrando no nosso coração, vai entrando no nosso coração, vai entrando no coração, e de repente a gente torna-se um coração petrificado, empedernido. Não se sensibiliza mais com a dor do próximo. O problema do orgulhoso é que ele só pensa em si. Tudo que ele espera é para si, tudo que ele projeta é pensando em si. E o seu fim é trágico. Qual é o seu fim? Expulso do paraíso. Ora, se Satanás foi expulso do paraíso pelo orgulho, ninguém poderá entrar no paraíso com orgulho. Então Deus tire essa raposinha. E olhe que o orgulho não está associado aos status, ao poder ou posição social. Tem muita gente que sofre privações em sua vida, mas tem um coração altivo, pedante, arrogante. Não é verdade? Tem gente que diz, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Para você nascer, você precisou de alguém. Para você comer, logo as primeiras vezes, você precisou de alguém. Para aprender a falar, para aprender a andar. Até se você quiser morrer, vai precisar de alguém para te enterrar, infeliz, miserável, desgraçado. Mas tem gente assim, cujo orgulho domina a pessoa. E ela se isola, é uma ilha no oceano. É verdade, tem que botar roupa. E aí, como fica? Como fica, né, essa situação, né? Então vamos expulsar a raposinha do orgulho. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês, tem muitos, isso não é fora do nosso arraial não, dentro do nosso arraial, tem muita gente com muitos talentos, aptidões. E aí você pergunta, meu Deus, como essa pessoa não cresce, por essa pessoa não desenvolve, por quê? Já viu aquele adágio popular, Deus não dá asa à cobra? É dito certo, irmãos. Deus não dá asa à cobra. Então, vamos ter cuidado com o nosso coração, que é a vinha, para que as raposinhas não venham destruir as uvas. Amém?
Outra raposinha perigosa. Qual é? Satanás foi expulso do céu, Lúcifer, e agora essa raposinha adentra no jardim do Éden. Através de quê? Da cobiça. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Amém? Assim diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis. O que nos interessa é a parte inicial desse texto: cobiçais e nada tende. O cobiçoso é o invejoso, ganancioso, ambicioso. Ele deseja as coisas, mas nada tem, nada obtém. Ele perde tudo por causa da cobiça. Agora preste atenção nessa raposinha. Adão e Eva estão no Éden, gente, o jardim perfeito. Não há lugar mais lindo, não há lugar mais belo. Lá as folhas não caem, as flores não murcham, os frutos não apodrecem. Lá é tudo perfeito, em plena harmonia. Lá é o leão andando com o cordeiro. Lá é tudo em paz. É o urso com o coelho, os lobos, sabe, com as galinhas, tudo em paz. Um reino perfeito. Havia uma só instrução da parte de Deus: daquele fruto não comerás. Só uma instrução diante de tamanhas possibilidades. Só uma instrução. Alguém pergunta, de vez em quando nos pergunta: mas pastor, se Deus sabia que Eva e Adão iam comer daquele maledito fruto, por que permitiu que aquele fruto estivesse lá? É a prova do amor de Deus. O amor se implica em liberdade, e quem ama deixa a pessoa livre. Caso não houvesse aquele fruto, o homem não seria livre, mas escravo do bem. O homem serviria a Deus sem opção. Deus, mesmo correndo o risco de perder, Ele coloca aquele fruto. Agora, se você for analisar, tentar equivaler em termos de justiça, havia uma árvore que produzia o fruto mau. Uma árvore que produzia o fruto mau. Entre tantas outras árvores. Foi pra gente, foi? Entre tantas outras árvores que produziam o fruto do bem. Fruto bom. Agora, alguns detalhes que nos faz analogia aqui sobre a cobiça. A ordem foi dada a Adão. Uma ordem expressa: não comerás. A ordem não foi dada a Eva. Eva come, o que é que acontece? Nada. A cobiça, ela é muito pessoal, gente. Preste atenção nisso. A cobiça é algo muito pessoal. Eu acho interessante, quando Deus deu a lei, Ele só deu a lei ao seu povo. E sabe o que foi que Deus disse sobre a lei? Não terás outros deuses diante de mim. Só para Israel. As outras culturas, civilizações, povos, raças, etnias, clãs e nações tinham suas divindades. O politeísmo e todo o panteísmo dos panteões, dos demiurgos divinos. Eles tinham seus cultos, suas crenças. Deus nunca se importou nesse aspecto de dar uma lei a eles. Agora deixa eu te dizer uma coisa, aonde eu quero chegar, presta muita atenção. Quando o povo de Israel cometia a idolatria, a mão de Deus pesava. Talvez o povo de Israel pudesse pensar assim: por que os babilônicos, os egípcios adoram outros deuses e nada acontece com ele, e quando eu vou adorar, tudo acontece comigo? Havia uma ordem expressa sobre eles, e eles começaram a cobiçar as crenças dos outros. Tenha cuidado que há uma ordem expressa. Há um jovem nessa igreja, ele não está aqui para me permitir contar essa história, mas ele disse: por que todo mundo pode ir para a festa e eu não posso? Porque todo mundo pode ir para a copa de vela e eu não posso? Meus coleguinhas todos podem e eu não posso. E ele decidiu ir. No dia que ele foi preso. Por ser menor de idade, seus pais estavam viajando, ele pulou a janela, pulou o muro da sua casa, foi preso. Depois veio me procurar: mas pastor, logo eu nunca fiz isso, e quando eu faço dá tudo errado.
Gente, crente não serve para pecar. Crente não serve para... Crente não presta para pecar. Dá errado. É Deus que revela tudo. Não adianta. É Deus que revela tudo. Então a ordem é expressa. De repente você pode fazer, fulano fez, deu certo. Cicrano fez, deu certo. Beltrano fez, deu certo. Eu vou fazer. Vai se dar mal. Foi o que Adão pensou. A Eva comeu, nada aconteceu, eu vou comer também. E aí vem a cobiça no coração de Adão, e quando ele mastiga, dá para imaginar o reino que era perfeito, tornando-se agora um mundo tenebroso, conturbado. Eu fico imaginando o colapso, o caos, os animais agora começam a cadeia alimentar, dividindo presa e predador, sabe, começa a existir tempestade, terremoto, coisas que ele nunca tinha visto, o gemido da natureza sofrendo com o pecado. Eles ficam tão assustados que eles vão se esconder. Mas eu gostaria de fazer analogia sobre essa cobiça. Olhe só, Adão estava no jardim perfeito, tinha tudo para não pecar e pecou. Jesus estava no deserto, na escassez, nas privações, 40 dias, sem comer, sem beber, com sede, com fome, tinha tudo para pecar e não pecou. Eu quero dizer com isso que o problema não é o lugar, são as nossas escolhas. Amém? Adão tinha tudo para não pecar e pecou. Jesus tinha tudo para pecar e não pecou. A despeito do disparate que havia nos lugares, o problema sempre será as nossas escolhas. Cuidado com a cobiça. Eu tenho uma mensagem aí escrita no YouTube, em CD, em áudio, que é Vencendo as Tentações. Qualquer dia eu trago essa mensagem aqui. Não é vencendo as tentações, será uma outra, vencendo o tentador. Porque Satanás, quando vai para cima de Jesus, insistentemente, ele vai quantas vezes? 1, 2, 3. E não pense que ele vai no último dia, não. O texto nos dá a entender que durante os 40 dias ele está perturbando a vida de Jesus. Agora ele está tentando perturbar a vida de Jesus justamente na cobiça. E que cobiça é? É essa, querendo que Jesus faça o que ele não pode fazer, querendo que Jesus tenha o que Jesus não pode ter e ser o que não quer ser, o que não deve ser. A cobiça do diabo sempre vai vir assim, te oferecer aquilo que você não pode ter, te oferecer aquilo que você não pode ser e aquilo que você não pode fazer. Vamos imaginar um pouco aqui? Transforma essa pedra em pão. Olha a ousadia do tentador. Se és filho de Deus, primeiro ele questiona a nossa natureza, a nossa identidade. O que é que acontece? Jesus está no Monte da Tentação e ele está vindo da onde? Do Rio Jordão, onde uma voz bradou no céu dizendo: este aqui é meu filho amado em quem me alegro. Satanás na primeira oportunidade vai dizer: tu é filho mesmo? Prova. É isso que Satanás vem para você. Tu é crente mesmo? Tu és salvo mesmo? Tu és servo de Deus mesmo? Sempre confrontando a nossa identidade. Então, qual é a primeira cobiça que ele tenta Jesus? Na carne, na necessidade fisiológica, quer comer, transforma essa pedra em pão. Jesus não quis fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, está escrito. Venceu a primeira vez. Vem Satanás agora na segunda. Agora, qual é a segunda tentação? É fazer com que Jesus seja o que Deus não quer que ele seja. Olha, eu te lançarei, eu te colocarei no pináculo do templo. Lança de lá que as pessoas vão ver, vão acreditar, vão confiar em você e você será o cara. Você será o cara. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, e recusou a cobiça de ser aquilo que Deus não quer que nós venhamos ser. Depois vem a terceira área, onde ele leva Jesus para alturas maiores e diz: todos esses reinos são meus. Ele não está mentindo não, viu? A
A Bíblia diz que ele é o Deus deste século, o príncipe desta geração. Tudo isso aqui é meu. Ele é quem governa temporariamente tudo isso. O sistema desse mundo. Tudo isso é meu. E eu te darei, se prostrares e me adorares. Agora ele está querendo dar a Jesus, que Jesus venha ter aquilo que Deus não quer que ele tenha. Irmãos, olha bem para mim. Esteja atento a isso. Que a cobiça venha em ser o que Deus não quer que nós sejamos, em fazer o que Deus não quer que nós façamos, em ter o que Deus não quer que nós tenhamos. Isso é forte. Isso é tão forte que a Bíblia fala sobre 3 homens que caíram nessa área. O primeiro rei de Israel, chamado Saul, ele quis fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Foi o que ele fez? O sacrifício era coisa do sacerdote. O que foi que Deus fez? Rasgou o seu reino. Literalmente, retirou o reino dele. Outro homem, Sansão, juiz em Israel, ele queria ter aquilo que Deus não queria que ele tivesse. Ele procurou ter, possuir, obter Dalila. Foi o que aconteceu? Perdeu o cabelo, perdeu os olhos, perdeu a visão, perdeu a vida. Então, um ser, um ter, o outro, ou melhor, um ser que Deus não queria que ele fizesse. Foi essa a ordem? Um fazer, e o outro agora é ser, fazer e ter. Uzias, ele entra dentro do templo, como rei, ele se sentiu no direito de entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício a Deus. Ele queria ter essa autoridade que pertence aos sacerdotes. O sacerdote entrou e disse, levantou o dedo de profeta e apontou no nariz do rei e disse, estás reprovado por Deus. Foi o que aconteceu? Ele ficou leproso, foi expulso do palácio para morar na vila dos leprosos, e quando morreu, não foi enterrado no cemitério dos reis. 3 grandes homens. Você sabe quem é Uzias? Quando ele morreu, a nação entrou em luto. Você lê Isaías 6, aí você vai ver Isaías chorando. No ano da morte do rei Uzias. Um homem muito importante foi Uzias. Um dos maiores reis de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel. Sansão, o homem mais forte, um dos maiores juízes. Cuidado, que a cobiça vem, tentando te fazer o que Deus não quer que você faça. Tentando te convencer a ser o que Deus não quer que você seja. E tentando te ludibriar a ter o que Deus não quer que você tenha. Os irmãos entenderam? Por causa da cobiça, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Satanás expulso do céu. Raposinha. Adão e Eva expulso do jardim. Vai prestando atenção como pequenas coisas trouxeram consequências drásticas e terríveis. Terceira raposinha que existe, e elas estão todas presentes, todos os dias, elas estão lá ao nosso derredor, querendo invadir a nossa vinha, é a inveja, irmãos. Provérbios 14, 30. Provérbios, os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando? Que bom. Provérbios 14, versículo 30. Amém? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Pensa um pouco comigo. Lúcifer foi expulso do céu. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Quem é o próximo a ser expulso? Quem é o próximo na história a ser expulso? Quem é o próximo? Lúcifer do céu, Adão e Eva do jardim. Depois Deus teve que expulsar mais alguém. Quem? Caim. Você lembra muito bem da história de Caim e Abel, onde Caim mata o seu próprio irmão por inveja. É o maior homicídio da história. Caim matou 1/4 da humanidade. Entendeu? Matou 1/4 da humanidade ao matar Abel. E Deus simplesmente o expulsou da civilização.
expulsou Caim daquela região. O que eu acho interessante é quando Deus procura Caim. Onde está o teu irmão? Ele diz, por acaso eu sou tutor, responsável pelo meu irmão? E Deus vai mais uma vez, onde está o teu irmão? Diz, Caim, não é certo, preste atenção nisso, irmão. Não é certo que se fizeres o que é certo, também serás aceito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Caim é simples. Dê o seu melhor que eu também vou te aceitar. E a Bíblia diz que bem assim, aceitou Deus Abel e sua oferta, recusou Deus a Caim e sua oferta. Antes de Deus receber a nossa oferta, Ele recebe a nós mesmos. Que é o mais importante. Antes de receber o que nós temos, Ele recebe o que nós somos. A nossa essência. Dá para ouvir aí, irmãos? Amém? Então, não é certo que se fizer o certo, também você será aceito, é simples demais. O problema é que o invejoso, ele não quer nada igual a você, ao que você tem, ele quer o que você tem, né? Esse é o problema do invejoso. Ele não quer uma casa igual a sua, ele quer a sua casa. Ele não quer um carro igual ao seu, ele quer o seu carro. Ele não quer um trabalho, uma profissão, um cargo igual ao seu, ou melhor, igual ao seu, ele quer o seu. O invejoso, esse é o problema do invejoso, ele não quer uma mulher igual à sua, ele quer a sua mulher. Aqui para o invejoso. Não é verdade? O invejoso, ele não quer nada igual a você, ele quer o seu. Esse é o problema de Caim. É a raposinha que estragou a vinha. E mais um foi expulso. É triste, né, gente? E quantas pessoas estão aprisionadas na inveja? Doente pela inveja. Doente ao invés de viver os seus sonhos, vive o pesadelo, o pesadelo de roubar os sonhos, frustrar os sonhos dos outros. É tão simples. Amém, irmãos? Qual é a última raposinha para a gente matar essa bexiguenta de vez? Essa é terrível, viu? Orgulho, cobiça, inveja, essa é terrível. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Essa aqui, eu não vou mentir, de vez em quando ela aparece na minha vinha. Eu pego um cacetete dando na cabeça dela, a bicha, ela sempre volta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Qual é a quarta raposinha? Murmuração. A murmuração é a expressão da ingratidão. E a ingratidão, ela rouba a afeição. Forte, né? A ingratidão, ela rouba a afeição. Não há nada pior do que uma pessoa ingrata. E uma pessoa ingrata, ela vai o quê? Ela nunca vai estar satisfeita. Então ela vai resmungar, ela vai indagar, ela vai questionar, ela vai o quê? Murmurar. E a murmuração atraiu sobre o povo de Deus o quê? Olha lá, o destruidor, demolidor, detonador, aquele que vem para causar o terror geral. Sabe o que é que a Bíblia fala sobre isso? Deus disse, Josué e Caleb, vocês serão os únicos que entrarão na terra prometida. E todo o povo vai perecer no deserto, não vai viver as promessas.
Pois disse que nós somos pentecostais, né? Eita, Jesus. Ai, meu Pai. Só a graça. Enfim, todos pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb, porque escolheram confiar, escolheram acreditar. Gente, cuidado com essa raposinha. A murmuração. Tão pequenininha, né? A gente constrói a cerca para proteger o nosso jardim, a nossa plantação, aí vem a murmuração e atrai o devorador, o destruidor, o demolidor e acaba com tudo que nós temos, nossos sonhos, nossos planos, os projetos de Deus em nossa vida, tudo se perde. Eu pergunto a você, qual é a sua raposinha? Qual é a raposinha que atormenta a sua vida? Perceba que nós não estamos falando de raposas grandes, mas de raposas pequenas. Orgulho, cobiça, inveja, murmuração. Isso nos impede de crescer. Isso nos impede de progredir. Isso nos impede de evoluir, de avançar. Isso trava as nossas vidas, irmãos. Paralisa de uma forma que vivemos em uma inércia, uma letargia. A gente faz as coisas e as coisas não acontecem, não flui como nós esperamos. Por quê? Porque as raposinhas vêm lá e destroem. Você lembra do texto de Cânticos, texto inicial, Cânticos capítulo 2, versículo 15, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha esse detalhe. A videira primeiro ela floresce, depois ela frutifica. As raposinhas veem a flor, elas vão lá e destroem. Depois no outro dia, quando se vai visitar, não há mais nada, tudo foi destruído. Então a flor é o tempo dos sonhos, é o tempo da expectativa, é o tempo da esperança. É quando você diz, dessa vez vai acontecer, dessa vez vai dar tudo certo. Aí antes dos frutos nascer, a raposinha vem. Você diz, esse ano eu vou casar, esse ano as portas vão se abrir, esse ano eu vou me formar. Aí vem as raposinhas, destrói tudo. O que foi que aconteceu? O diabo, Lúcifer melhor, foi expulso dos céus por causa do orgulho. Adão e Eva expulsos do paraíso por causa da cobiça. Caim, do convívio, da civilização da época, por causa da inveja. E o povo foi expulso da história, exterminado no tempo, por causa da murmuração. Raposinhas. Deixa eu concluir essa história partilhando algo interessante contigo que eu ouvi lendo, né? Na realidade eu li sobre Charles Spurgeon. E ele pega o trem e de repente o capitão, o comandante para todo o trem com vários vagões, um trem enorme. E fica parado durante horas e horas, até que de repente vem uma carruagem e traz uma peça bem pequena, um parafuso de 5 a 10 centímetros. Os mecânicos ajeitam aquele trem e ele volta a funcionar e seguir o seu rumo, o seu curso, o seu destino. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, chegou até aquele capitão e disse, eu não consigo entender como é que uma peça tão pequena, aparentemente insignificante, foi capaz de parar todo esse trem. E o capitão disse, se não fosse aquela peça, certamente sofreríamos uma colisão e nada sobreviveria nesse trem, em nenhum dos vagões. Aquela peça é de extrema importância. Deus falou no coração de Charles Spurgeon. Quando abre a porta, piora o som, né? Deus falou no coração de Charles Spurgeon. Esse é o pequeno defeito na vida de um ministro de Deus.
esse, pequeno, é capaz de parar a sua vida. Por isso que você vê pessoas com tamanho potencial, com tamanhas condições, capacidades admiráveis, talentos extraordinários, mas não seguem o caminho, por quê? Por causa de um pequeno defeito. E quando insiste em seguir o caminho, o que é que acontece? Destruição total. Por causa de um pequeno defeito. A gente tem que estar atento, gente, a essa verdade. Eu espero que você venha assimilar a sabedoria do sábio Salomão, a quem Deus iluminou, como nenhum outro homem, a possuir tamanha inteligência para instruir o povo de Deus naquela época e em todas as épocas. E a lição que fica aqui é cuidado com os pequenos defeitos. Não ignore os defeitozinhos que você insiste em alimentar com aquela velha conversa balela. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, ninguém conhece. São as raposinhas que destroem a nossa vida. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Depois, nós somos barulhentos, não é? Vamos louvar a Deus. Oi? Glória a Deus, aleluia. Quantos receberam essa palavra? Quantos entenderam essa palavra? Casa de Deus é um lugar de oração, de revelação, de instrução, de direção. Eu oro ao Senhor para que você saia daqui preparado. Que você saia desse lugar mais prudente do que nunca, mais atento do que nunca. Porque eu já não aguento mais ver, gente, falo de coração, já não aguento mais acompanhar essa trágica notícia de ministros tão usados por Deus caindo. Quando você vai perceber, é justamente em coisas pequenas. Davi era tão sábio que ele diz no Salmo 101, versículo 3: não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Às vezes um olhar, sabe por que Davi diz isso? Porque quando ele caiu, ele não caiu no toque, ele caiu no olhar. Ia passeando pela sua casa, a janela estava aberta, ele viu uma mulher e a cobiçou. Ele, sendo rei, se achou no direito de ter o que Deus não queria que ele tivesse, de fazer o que Deus não queria que ele fizesse, de ser o que Deus não queria que ele fosse. E ele trouxe o mal que estava longe para perto, diferente de José, né? E expulsou o mal que estava perto para longe. Mas voltando ao assunto, eu não aguento mais ver famílias sendo destruídas, casamentos sendo desolados, lares sendo aterrorizados pelo poder do inimigo. E talvez você pergunte o porquê, e o porquê, e o porquê, e o porquê. É porque ninguém tropeça em pedras grandes, meu irmão. A gente tropeça em pedras pequenas. Deixa eu te dizer algo. Escuta bem, escuta bem. O pecado é vicioso. Não conheço uma pessoa que pecou uma só vez e ficou nisso. O pecado é vicioso. A pessoa peca, se torna escravo do pecado, até ser descoberta, e às vezes é descoberta e continua pecando. Ninguém rouba uma só vez e para de roubar, a não ser que Jesus entre na sua história. Ninguém mata uma só vez. Você já viu a história do serial killer? Ele é descoberto em um crime, mas por trás daquele crime existem tantos outros crimes. É uma pessoa comum.
está no dia a dia. Da mesma forma, o adúltero, ele vai adulterando 1, 2, 3, de uma forma compulsiva, porque o pecado é assim. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais você tem, mais você quer, de uma forma insaciável. A pessoa entra no mundo das drogas por um trago, um cigarro, depois vai pela maconha, depois vai pela cocaína, pelo crack, e depois tudo que tiver de droga à sua disposição, ela vai usando. O pecado é vicioso, é compulsivo. É compulsivo. Agora tudo isso começa de coisas que nós ignoramos, coisas que nós, uma hora ou outra, subestimamos. Terrível. Eu trago essa palavra com muito temor e tremor da parte de Deus, para que o inimigo não encontre lugar nem vez em nosso meio, para que a nossa vinha venha estar cercada, protegida e completamente segura de todo mal. De todo mal. Pastor, o que é essa vinha? Essa vinha é a sua casa, é o seu lar, é o seu casamento. Essa vinha é o seu ministério, é a sua igreja. Essa vinha é a sua vida, meu irmão. A sua vida. Você tem que proteger, você tem que cuidar, você tem que guardar, você tem que dar a vida por ela. Amém, irmãos? Você está recebendo isso da parte de Deus? Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Porque se o inimigo, ou melhor, a raposinha vier por um caminho, ela pode vir por um caminho, mas por 7 ela fugirá. Ela pode vir por um caminho, mas por 7 ela fugirá. Porque nós temos a marca da promessa, nós temos o sangue do Cordeiro sobre os nossos umbrais. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Receba esta palavra em nome de Jesus e se proteja de todo mal, andando na sombra do esconderijo, a sombra do Onipotente, a destra de Deus Pai, em nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.